rio Jacuípe é um manancial de importância estratégica para o estado da Bahia. O objetivo deste documentário é subsidiar estudos e pesquisas que produzam reflexões e conhecimentos, visando desenvolver e preservar este patrimônio e sua bacia hidrográfica. Nossa preocupação em produzir um documentário sobre o rio Jacuípe, ela vai numa linha mais para o estudante, para as faculdades, para as escolas, para que a gente possa ter um material praticamente inédito no município. Esse documentário ele aborda desde a nascente até a sua foz, passando pelo município de Feira de Santana, que é o maior município, e que durante todo esse trajeto o rio ele contém vários problemas de todo tipo que vocês vão ver ao longo desse documentário. Segundo historiadores do Vale do Jacuípe, os Paiaiás, povos indígenas da região, uniram o nome da ave jacu e da árvore ipê e puseram-lhe o nome Rio Jacuípe. O rio Jacuípe nasce aqui na zona rural de Morro do Chapéu, neste ponto mais alto da bacia hidrográfica, a 1.300 metros, conhecido como Morrão, local inclusive que deu origem ao nome do município Morro do Chapéu. Segundo os moradores, existem duas versões para explicar a origem do nome Morro do Chapéu. Um é que tinha um morro com a pedra em cima em formato de um chapéu. E a outra é dos índios Paiaiás, que eles faziam um corte no cabelo em formato de um chapéu. Aí dá esse nome de Morro do Chapéu. Nós estamos aqui no município de Morro do Chapéu e aqui é a comunidade conhecida como Morrão. Estamos num assentamento Acofã e, segundo os moradores mais antigos, tivemos a oportunidade também de conversar com alguns assentados e eles disseram que aqui o rio Jacuípe corria. Como vocês podem observar, já há algum tempo aqui está seco. Qual é o motivo dessa nascente principal do rio Jacuípe estar seco? Segundo os próprios moradores, é a escavação de poços tubulares ou poços artesianos. O município tem uma zona rural magnífica, com trilhas, grutas, rios e cachoeiras, que em meio a tanta beleza se destacam a Cachoeira do Ferro Doido, e na comunidade de Fedegoso, a Cachoeira Domingo Lopes. Embora o semiárido nordestino seja considerado por muitos como um local de solo ruim, seco e improdutivo, o Vale do Rio Jacuípe nos mostra outra realidade e nos dá provas disso. Em Morro do Chapéu existe uma intensa produção de frutos de excelência, como é o caso de uvas e morangos. O município ainda produz flores ornamentais, vendidas em outras localidades e até na capital, produto de ótima qualidade. Continuando no Alto Jacuípe, encontramos a linda Piritiba. No passado distante, onde nasceu o município, havia muitas áreas úmidas e alagadas neste local. Brotavam plantas aquáticas, principalmente junco. Daí surgiu o nome do município, Lugar dos Juncos, significado da palavra Piritiba, em linguagem indígena. No trecho do rio Jacuípe, em Piritiba, existem alguns pontos turísticos que se destacam. O Poço Feio, na comunidade de Novilha Morta, Barragem do França e Povoado do França, tem esse nome em homenagem a um engenheiro francês que trabalhou na construção da ferrovia. Essa barragem aqui do França, hoje quem toma conta da barragem é a Embasa e responsável pela barragem é a Serbe. Essa barragem, quando cheia,
acumula mais de 30 milhões de metros cúbicos de água. No momento, segundo a Serve, está com 17% de água. Antes da barragem não era bem bom de pescar porque o peixe não tem o peixe que tem hoje, né? E aqui tem muito peixe, a crumatá, tem o piau, tem o jundiá, tem o soropó, tem o apanhari, entendendo? Houve uma reunião em Piritiba, onde que foram até o governo do estado para ver se conseguiria implantar a aquicultura aqui nessa barragem. Nós colocamos esses alevinos, né, com aproximadamente 20 centímetros. Né? Hoje esses alevinos já estão numa fase já grande, né? E que a partir desse experimento, segundo o que eles dizem, o pessoal do Bahia Pesca, né, que vai vir outros tanques de redes para que seja implantado esse projeto. Nós estamos aqui no leito do Rio Jacuípe. Aqui é o que nós chamamos de bacia lacustre e vocês podem observar que o rio está doente com alguns problemas. Aqui é o município de Piritiba, o distrito do França. Nós estamos com professores aqui da comunidade, pessoas que conhecem bem o rio, e a gente vai conversar com algum desses professores. Além dela não servir mais para o consumo devido à quantidade, né, de dejetos que são lançados, nem os peixes, na verdade, eles não conseguem mais sobreviver num espaço pequeno, né, de água. E a gente fica muito triste com tudo isso, porque estamos vendo o rio morto. Nós queríamos, e hoje eu digo para as minhas filhas, eu queria muito que vocês conhecessem o rio da minha infância. Eu acredito muito que o poder público ele consiga olhar com um olhar mais crítico até, e a gente consiga, através das nossas lutas, conseguir fazer com que novas tendências possam acontecer aqui. Chegando no Médio Jacuípe, destacamos os municípios de Várzea do Poço, Mairi, Capim Grosso, São José do Jacuípe, a barragem João Durval Carneiro, em São José do Jacuípe, foi construída no governo João Durval na década de 80. É a maior barragem do Jacuípe e foi construída com o objetivo principal de perenizar o rio, nos 180 quilômetros até sua foz, no rio Paraguaçu. Na minha infância, a gente frequentava bastante o rio como local de lazer. A gente formava, digamos assim, a galera no momento para poder ir tomar banho no rio. Era um local muito bom, era um local também turístico para outras pessoas vinham para nossa cidade por conta do rio. Então, até a renda da nossa cidade tinha uma renda maior pelo fato de ter pessoas de fora frequentando a nossa cidade. Isso para nossa cidade era muito bom. Porém, com o passar dos anos, o nosso rio foi ficando do jeito que já está hoje. Esgoto sendo jogado dentro do rio. Isso vem acontecendo há muito tempo. Então é uma situação bem triste para a nossa população jacuipense, porque a gente sabe a importância que tem o rio para a população, mas infelizmente muito se fala, mas pouco se faz. Aqui à frente a gente pode observar um riacho que vai despejar no rio e, consequentemente, vai conduzir esse chorume ao longo dos anos. Hoje, esse lixo foi transportado pela prefeitura. Ainda existe aqui, como vocês podem ver, um restante ainda. Pelo visto, vai ser transportado ainda para um lugar mais à frente. Porém, como professora de geografia, reconheço que ele vai continuar poluindo, infelizmente. Gavião, e Riachão do Jacuípe. Barragem Grande, construída no município de Riachão do Jacuípe na década de 60 pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX.
O objetivo é de combater problemas de falta d'água na região provocada pela estiagem. Serve também para o lazer, piscicultura e descendentação animal. Muita gente pesca aqui. Quando dá, às vezes fecha a barragem, dá muito peixe, aí pesca, vem muita gente pescar. É que é muito bom, é divertido, para um dia de domingo assim. Não que eu venha, mas meus filhos venham, ver essa piscina aqui como um banho, é um divertimento para eles. É muito bom. Merece ser bem cuidada, que era para ter mais uma área assim, mais tranquila, de lazer, chamar mais atenção. O lixo daqui, nem às vezes não tem nem onde colocar o lixo. Chegamos à mais importante cidade da Bacia do Jacuípe, Feira de Santana, principal entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste, mais destacado centro comercial da Bahia e segunda maior cidade e terceiro maior PIB do estado. A cidade tem uma forte ligação com o rio Jacuípe, nasceu e se desenvolveu debruçada no Alto da Boa Vista, hoje Praça da Matriz, e se deliciando em banhos refrescantes de seus recursos naturais. Parte essencial do cordão umbilical do rio Jacuípe chega aos distritos de Feira, na sede nos Três Riachos e Ponte. Em Jaguara, em Olaria, Barra e na própria sede do distrito. Nós estamos aqui no Baixo Jacuípe, porque o rio Jacuípe ele é dividido em três partes. O alto, lá em Morro do Chapéu, o médio, em Riachão do Jacuípe, e o Baixo Jacuípe, aqui na região de Feira de Santana. Aqui está dando para observar o leito, e nós vimos que do lado de cá, de Feira de Santana, que o rio aqui é o limite, e do lado de lá, que é o município de Serra Preta, temos sérios problemas. Dá para ver claramente que o rio está doente. Aqui nós não temos despejo de esgoto industrial, nem de esgoto residencial in natura. Mas ali vê-se claramente que houve o desmatamento da vegetação ciliar e, consequentemente, está havendo o desbarrancamento, que é a caída do barranco, e o assoreamento, que é o aterro do rio. E por isso já tivemos sérias consequências aqui nessa parte do rio. Isso me deixa triste, me deixa preocupado, né? A zona rural hoje está ficando deserto. O pessoal saindo tudo para a cidade, que não tem mais como sobreviver. Implantar uma barragem aqui nesses trechos do rio Jacuípe traria muitos benefícios para todas as comunidades daqui próximas, como Barra, Olaria e Sete Portas. Uma vez que se construa a barragem, podem ser fortalecidos a agricultura familiar, certo? Por pequenos agricultores, e também a questão da pesca, de se criar peixes e através daí se gera renda, e aí as famílias, os filhos, os netos que no momento pratica a saída para a cidade, fique-se aqui e aí produza, trabalhe e também com isso venha a revitalizar o rio. Em Governador João Duval Carneiro, antigo Ipuaçu, na comunidade centenária de Santa Luzia, ali existe uma pequena igreja linda, construída há mais de 300 anos. Encontra-se também o Poço Encantado, conhecido entre os antigos pescadores como Poço do Buraco. A gente pode dizer que ao longo do todo do rio Jacuípe que nós visitamos, que nós trabalhamos, essa é a parte mágica. Aqui foi encontrada uma imagem de Santa Luzia por pescadores e trabalhadores rurais. Eles pegaram a imagem e subiram aqui à direita e construíram a Capela de Santa Luzia, que ainda existe até hoje. A capela tem um registro de construção de 1656. E aqui à esquerda nós estamos vendo as rochas no rio Jacuípe. É um poço que os pescadores daqui conheciam como sem fim. Eles chamavam de Poço do Buraco. Eles diziam que o poço é encantado. Todos aqui sabem que o Poço do Buraco, para os pescadores, é um local mágico, porque eles dizem que apareciam aqui nego d'água, aparecia a mãe d'água, e que aqui não se podia fazer nenhum tipo de agressão no rio. Nem bater na água, nem botar tingui, que é um tipo de pesca predatória, e tinha que ter bastante cuidado
para não ser morto por aqueles espíritos que protegem o rio. Muitos profissionais na área de educação, por não dispor de material didático e formação, ainda não entenderam como trabalhar a educação ambiental de forma transversal. A gente sabe que não se faz um bom trabalho sem ter o material adequado, né? Mas ainda assim, a gente se esforça, a gente busca esses recursos que a gente planeja para poder desenvolver o nosso trabalho de outras maneiras, ainda que não venham dos órgãos competentes, mas a gente sempre está buscando uma solução. A maioria das nossas crianças aqui são filhos de pescadores e que vivem da pesca. E o que a gente está vendo com isso? É um drama muito grande. Fizemos um trabalho em sala de aula e eu vi muitas crianças devastadas, chorando mesmo, porque hoje o seu pai, a sua família inteira que vive da pesca, está sendo obrigada a desistir desse sonho, porque o rio o diagnóstico do Rio Jacuípe é assustador. E muitas crianças estão sofrendo com isso, porque o seu pai vive da pesca, vive disso aí. Não sei nem o que fazer, viu? Porque pra gente ganhar o pão tá ficando cada vez mais difícil. O rio tá na poluição retada. A água que você vê aí como é que tá toda verde. De primeiro eu chegava aqui no rio com 2 metros, você via o peixe passar. 2 metros de profundidade e agora não vê. A água cada vez mais tá piorando. E eu não sei nem o que fazer daqui pra frente, viu? A situação tá difícil mesmo pro cara ganhar o pão de cada dia. Observa-se que inexiste o seguro defeso para proteger ao cidadão que vive da pesca nos períodos em que a atividade não é recomendada nos lagos principais das barragens ao longo do Rio Jacuípe. Se tivesse o defesa aqui no Rio pra gente, seria muito importante, porque a gente ia poder parar 3 meses. Esses 3 meses que a gente ia parar, o que ia acontecer? O camarão ia produzir mais, ia crescer mais. Para a gente pescar ia ser maravilhoso, né? Tanta gente ia ganhar na quantidade, na qualidade do produto, como no preço, que a gente ia poder ganhar muito mais. Às vezes os clientes pedem uma mercadoria de um tamanho maior e a gente não tem. A gente não pode também parar de pescar, porque a gente não tem outra renda. Se tivesse o defesa, a gente poderia deixar o camarão crescer. Nosso desejo é que o poder público, os demais, nos enxerguem, né? Para que as famílias venham a ser contempladas, né? E ter uma vida digna. Existe criação de peixes em tanques, redes em Piritiba, Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Conceição da Feira. Logo em seguida, observamos o município de Antônio Cardoso. Aqui, moradores antigos do passado relatam transformações com o represamento do rio, provocado pela barragem Pedra do Cavalo. Eu nasci e cresci nesse local, desde a época do Jacuípe, que tive a felicidade de ver nascer e morrer. Morrer, ele foi sucumbido pela barragem de Pedra do Cavalo e gostaria que pessoas, também estou incluído entre eles, colaborassem e tentassem não deixar que esse rio morresse, que está sendo poluído e agredido por muitas pessoas. A gestão municipal que é compartilhada e juntos eles têm se preocupado com o Rio Jacuípe. O município de Antônio Cardoso, dentro das nossas possibilidades, a gente vem tocando em frente ao nosso trabalho na conscientização da gente poder estar preservando esse bem precioso que passa pelo nosso município. A gente fala assim de dificuldades, né, que a gente não tem material nem humano e nem material didático que a gente possa estar trabalhando nas escolas, e esse trabalho vai ser enriquecedor para a gente. Quando deixamos Feira de Santana e continuamos na trilha, chegamos a São Gonçalo dos Campos, onde o Rio Jacuípe é represado pela barragem de Pedra do Cavalo. Neste ponto, mostrando todo o seu esplendor e nos fazendo voltar ao passado para rever na zona rural, no distrito de Magalhães, na fazenda Chavante, num trecho do Rio Jacuípe, local que havia um poço do rio com muitas pedras e uma pequena corredeira, conhecido como Gurunga. Aqui é um dos pontos turísticos mais importantes do Rio Jacuípe. Foi exatamente aqui, no Poço Gurunga,
que Lucas da Feira foi capturado pela Volante. Lucas da Feira, um personagem histórico da bacia do Jacuípe, que nasceu na fazenda Saco do Limão, hoje povoado da Tapera, à beira do rio Jacuípe, onde também foi capturado em 1847, após ser traído por seu ex-companheiro Cazumbá. Ao sair de São Gonçalo dos Campos, poucos quilômetros depois, já estamos em Conceição da Feira, com a área rural separada em parte pelo rio Jacuípe com o município de Santo Estevão. O rio de Jacuípe aqui foi quem criou nós tudo aqui. O rio de Jacuípe foi quem criou a gente. Era a coisa mais bonita do mundo, que hoje a gente vê aqui tudo descoberta, a nascente do rio é tudo descoberta. Hoje nós não achamos uma mata, não acha nada. Conceição da Feira é a capital baiana do frango. É aqui que o rio Jacuípe conflui-se com o rio Paraguaçu. Iniciando nossa jornada na nascente do rio Jacuípe, em Morro do Chapéu, passando por vários municípios e chegamos aqui, em Conceição da Feira, presenciando o encontro do rio Jacuípe com o rio Paraguaçu. A Fazenda Nova Juerena, antiga Fazenda Recreio, é o lugar onde o poder público municipal e a sociedade civil trabalham para cuidar do rio. Nós temos lutado muito, principalmente aqui em Conceição da Feira, com alguns companheiros, nós temos orientado muito com os pescadores também, entendendo que não é uma obrigação dos pescadores, né? Que às vezes as pessoas entendem, os pescadores brigam pelo rio por causa do peixe, mas não é só isso. A gente tem que brigar pela natureza, porque a natureza é nossa. E por ser nossa, é a obrigação de todos. Às vezes a gente entende que só são gestores municipais, estadual, federal. Não, a obrigação é nossa, de todos nós, povo, né, cidadãos, porque de qualquer maneira a gente está sendo beneficiado, tanto com o peixe, né, que serve de alimento, também contemplar a natureza, né, as plantas, as árvores devem ser mantidas e a gente precisa ter essa educação. O polo industrial e o centro comercial de Feira de Santana, tornando a cidade o eixo propulsor da segunda região metropolitana do estado. Observamos também uma grande atividade agrossilvio-pastoril no Vale do Jacuípe. E precisamos entender que isto só é possível por causa da existência do rio. O Vale do Rio Jacuípe é muito lindo. É possível fazer turismo rural nas inúmeras propriedades, tomar banhos de rios e cachoeiras, visitar povoados e comunidades antigas, pontos históricos do rio. Nem só de beleza natural e das riquezas vive o Rio Jacuípe. São diversos os problemas encontrados em sua bacia, alguns com origem muito complexas. Há uma necessidade de que essas discussões sejam feitas de forma mais ampla possível. A preservação é uma responsabilidade de todos. Estamos aqui, nesse documentário, levantando para vocês os fatores que são primordiais a serem atacados, principalmente ouvindo aquelas pessoas que vivem do rio. Há uma necessidade de se estudar a questão dos pescadores, há uma necessidade de se estabelecer o defeso durante o período necessário para que o rio possa se recuperar. E o mais importante, abrir essa discussão, em que você é muito importante. Na primeira reunião que tivemos falar sobre o rio Jacuípe, né, decidimos que deveríamos fazer um documentário sobre o rio Jacuípe, para mostrar, não só para a Feira de Santana, mas as regiões circunvizinhas, o quanto é valoroso o nosso rio Jacuípe e quanto é valoroso preservar os nossos recursos hídricos. Então é necessário que todos, de mãos dadas, todas as cidades por onde o rio passa, se dê as mãos, né, e tente arranjar uma maneira de salvar o que ainda pode ser salvo do rio Jacuípe, né? Essa é uma conclamação para os estudantes, para os professores, quem no dia a dia passa essa imagem, os alunos levar para suas famílias a necessidade urgente de se tomar uma providência para manter esse rio vivo e pujante na nossa cidade e em todas as cidades por onde ele corta.